Nós estamos aqui, então, dando assessoria na área de câmbio. O que você falar de câmbio, eu acho que com 35 anos de experiência, eu consigo desenvolver, ajudar, orientar, não só na área de câmbio, mas da parte política, da parte de compliance, das partes de cuidado com capacidade financeira, de remessa e essas coisas que são hoje muito importantes. O brasileiro, nós chegamos à conclusão que ele não sabe fazer conta, não é porque ele não sabe, é porque existe uma coisa que o americano tem e aqui é ensinado e no Brasil não é, que é o seguinte: a administração desde pequena. Minha filha também estranha o seguinte, o fato de ela se organizar, ela ter responsabilidade. O meu filho tem 11, ele tem a responsabilidade dele, ele tem os caminhos dele. Enquanto que no Brasil se preocupa com conteúdo, mas não te dá uma disciplina, uma condução, uma responsabilidade. Então, eu entendo que o brasileiro, ele sabe, mas o problema é a questão de disciplina. Ele não foi educado, ele não foi... A cultura brasileira, muita gente... Você acha que o brasileiro não sabe fazer conta que aquele juros é alto? Mas ele quer saber se cabe dentro do orçamento. Ele não quer saber quanto, ele compra pela emoção. Ele não vai pela razão. É lógico, estou falando isso da maioria, né? A culpa não são dos números, então? Não. A culpa nunca vai ser dos números? Para mim, a culpa é cultural. O momento que o Brasil não está passando por crise, isso é calmo. Sim. Porque qualquer momento de crise no Brasil, todo mundo corre para o dólar. E o Brasil, nos últimos 20, 30 anos, sempre teve muito, mas muita influência do capital externo. E quando você tem uma crise dentro do país, o capital externo vai embora. E quando ele vai embora, ele puxa o dólar, porque todo vazão está para lá. E quando ele começa a sair o capital externo, os bancos começam a reverter a posição dele, todo mundo começa a querer comprar, não importa a classe C, D, E, A, aí vira aquela operação de manada. Todo mundo quer comprar porque todo mundo está comprando, e ele sobe porque está subindo. Então, a gente brinca, fala que o dólar sobe do elevador e desce de escada. Porque quando ele sobe, às vezes ele sobe muito rápido e para ele começar a descer, você vê que tem que ter uma série de fatores interessantes, tranquilos, que venha fazer esse mercado arrefecer. Então, por que é importante a atuação do Banco Central? Para ele conter alguns excessos. Porque já tinha agora, eu fiz um estudo aqui, já teve dólar a 4 há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás. Então não seria nenhuma novidade um dólar a 4. Mas já tinha gente falando que, de acordo com alguns cálculos, que de acordo com a taxa de juros, que o dólar poderia chegar a 7. A pergunta é a seguinte: se o dólar bater 7, no vácuo, sem nenhuma consistência, alguém comprou e alguém vendeu. Sim. E ele vai comprar um dólar a 7, que amanhã pode voltar a estar 4, com uma distorção enorme. Então, eu entendo que o Banco Central deve atuar para conter excessos. Agora, a taxa de câmbio no Brasil, ela é flutuante já há um bom tempo. Durante o período Fernando Henrique, houve aquele período da intrabanda, que ele fazia um controle para que o dólar... Depois, quando ele se reelegeu, ele tirou isso e causou uma desvalorização do real, mas que já estava prevista, ele segurou para a eleição. A única certeza é que o câmbio no Brasil é flutuante. Então, ele vai flutuar. Ele vai cair, ele vai subir. As pessoas falam, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio assim quando é em crise. Porque quando começa a bater 3,50, 3,60, 3,70, as pessoas parecem que esse dólar nunca mais vai cair e sai num desespero. Que ajuda a aumentar ainda mais o valor do dólar. Exato, mas ele vai voltar em algum momento. Por quê? Porque, pensa bem, é uma coisa natural. Se o dólar subir num nível tão alto, vamos imaginar como falaram, 5, 6, 7... Quem tem dinheiro aqui vai falar, opa, eu vou mandar de dólar para o Brasil porque eu vou comprar as coisas lá, porque está muito barato as coisas lá. O que vai acontecer quando começar a entrar dinheiro no Brasil? O dólar vai cair, porque houve oferta. Então, é algo natural, mas as pessoas muitas vezes não veem isso. Por que não veem? Porque, de repente, ele tem uma viagem programada. O importador, ele tem a sua planilha de pagamentos, o seu financiamento que fez, e não fez um hedge, não fez nenhum tipo de cobertura, e agora ele está vendo o dólar saindo um pouco da mão dele. Se você for olhar, eu fiz o estudo que eu fiz de 98 para cá, você vê que só está se repetindo. É algo que se repete, é algo que você faz sazonal, mas ele se repete, crise política,
época de eleição, quem é o candidato que vai estar nas pesquisas, qual é o ministério que ele vai montar. E ainda existe a especulação em cima disso, porque também se ganha muito dinheiro.